Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fiotech, direto da Baidene Studio, aqui na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, para um bate-papo para lá de especial com um projeto único aqui no Brasil. Recentemente, para quem acompanha o canal da Fiotech, a gente apresentou a Fiotech Electric, que é a nova iniciativa da Fiotech, uma divisão criada para desenvolver modelos como esse. Um Gol que recebeu toda uma mecânica elétrica, deixou de lado o motor a combustão interna para receber uma mecânica 100% elétrica, e eu estou na companhia do Alexandre, que trabalha na área de design da Fiotech. Conta para a gente um pouquinho como é que é essa divisão da Fiotech, qual o objetivo dela? Certo, então, essa divisão começou em 2016 aproximadamente. Uhum. Foi um pequeno grupo inicialmente dentro do P&D da Fiotech. A gente começou a se interessar muito com essa parte de eletrificação, especialmente para carro, né, especificamente. Estava muito em alta ali por causa da Tesla e tudo mais. Perfeito. E aí, o que a gente fez? A gente começou a pesquisar quais as tecnologias que seriam mais adequadas, especialmente para o mercado nacional, né? E começamos a desenvolver, né? Foi isso. E hoje, dentro da Fiotech, eu sei que tem o Gol, inclusive já dei uma volta nisso daqui, é uma das coisas mais divertidas que eu andei, mas tem outros carros também, né? Sim, temos. Temos 4 carros atualmente, certo? A gente começou com um carro mais urbano, que era um Citroën C3, né? Totalmente eletrificado. Passamos depois por um Fusca, né? Tínhamos o motor do Fusca, ele também ficou eletrificado, então são 2 casos de carros urbanos, que no caso daria para usar no dia a dia, né? Porque uma preocupação nossa também é a eletrificação para o dia a dia, certo? E depois disso a gente pegou esse carro aqui, que é o Gol, né? E pegamos ele para eletrificar completamente também, e posteriormente pegamos um UTV que não é 100% elétrico. Quem acompanhou recentemente o Rally dos Sertões já sabe do que eu estou falando, desenvolvido pela Giafone Racing, né? Exatamente. Em parceria, esse UTV competiu pela primeira vez, primeiro carro híbrido competindo no Rally dos Sertões. Isso. E hoje a gente tem um convidado muito especial de uma área que você curte muito, que você entende pra caramba. Design dentro da Fiotech. Fiotech faz ECU, produtos de alta performance. Onde entra a área de design lá dentro? Então, uma das filosofias principais da Fiotech sempre foi fazer produtos que sejam muito fáceis para o usuário utilizar, para que todo mundo tenha acesso a essa tecnologia que a gente ama tanto. Então o design se torna essencial nesse caso. Por quê? Porque o design ele é praticamente a junção entre o que existe de produto, tecnologia e o ser humano, né? Quando você cola os dois, o projeto disso se chama design, né? Então tudo que a Fiotech faz tem design dentro, desde o projeto do gabinete, que tem que ser desejável, que tem que ser interessante, até a interface, que tem que ser uma coisa muito fácil de usar para que qualquer um consiga programar a sua ECU do jeito que quiser. Você não precisa depender de um terceiro para poder programar isso. Então, assim, o design cai como uma luva por dentro do que a gente faz. Então, perfeito. Então, agora vocês já entenderam o que é Fiotech Electric, já entenderam o que é a área de design da Fiotech, mas vamos para o nosso bate-papo. Hoje a gente recebe aqui uma visita ilustre, com mais de 40 anos de história dentro da Volkswagen, Luiz Alberto Veiga. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por dedicar teu tempo para a gente trocar figurinha e trocar ideia sobre esse projeto que está aqui atrás, que eu tenho certeza que, no mínimo, é algo inusitado para você, né? Sem dúvida, é muito legal ter sido convidado primeiro para conhecer aqui, né? Essa oficina maravilhosa, assim. Para mim, que trabalhou em todos esses carros aqui, imagina, é um sonho estar aqui dentro, né? Cada carro que eu olho, eu lembro de pedaços da minha vida, né? Que legal. Então, e depois ver eles sendo tratados, teus filhos sendo tratados tão bem assim, né, cara? Obrigado, a gente só pode tudo ficar, isso. Só pode Mérito, ficar feliz. para quem ainda não conhece, Denilson Freitas, Baidene Studio. Tudo bem, Ele rapaziada? que começou todo esse trabalho, hoje tem um time aqui incrível que faz trabalho de customizar, de restaurar e principalmente de manter a história viva desses modelos. Mas me conta um pouquinho, você trabalhou em diversos projetos dentro da Volkswagen, né? Sim. Conta um pouco como é que foi a tua caminhada e por quais carros que você passou, assim. Bom, quando eu entrei na Volkswagen pela terceira vez, porque eu fui ilustrador técnico por muitos anos, né? Depois eu me tornei designer na Chrysler, que virou Volkswagen Caminhões. Perfeito. E acabei voltando para a Volkswagen como designer de automóveis, né? E quando eu cheguei lá, o primeiro Gol, esse que nós estamos trabalhando aqui, ele já estava pronto, tal, mas era um momento de renovação, ele precisava de uma renovação. E então foi pedido para nós gerarmos ideias de versões das mais diversas, né? Então foi aquele negócio, começamos a desenhar que nem malucos lá, e saindo
tudo quanto é jeito, pintando, fazendo spoiler e tal. O trabalho foi se dirigindo assim muito bem para o que a gente acabou terminando, né? Com esse carro azul, né? Que foi o... Foi para a indústria automobilística, foi um marco, né? Primeiro carro nacional com injeção eletrônica, né? E até por isso que a gente está fazendo um paralelo de trazer o primeiro carro, vamos dizer, que a gente está customizando e trazer num... A ideia é genial, num né? elétrico. Continuar essa saga aí do Gol, né? Agora com motor elétrico, isso vai ser muito bacana. E como é que foi na época, assim, desenvolver esse carro, criar esse carro, a repercussão no mercado? O que você lembra, assim, o que você tem de memória? Bom, para variar, era uma luta para ver quem ia ter a proposta mais escolhida, né? Sempre foi, a vida de design é isso, você está sempre brigando com alguém lá para você pegar o projeto, né? Então todo mundo queria pegar esse projeto. Eu tinha uma boa, eu era novo lá, quer dizer, mas eu cheguei com muita força, assim, porque eu tinha trabalhado muito em sketches grandes e isso parece que ajudou bastante, porque logo no que eu cheguei, o meu chefe veio falar: Veiga, nós estamos numa reunião ali, precisamos algumas ideias rápidas queremos fazer um Voyage Techno. Não sei se vocês lembram. Eu lembro do Santana Techno. Teve o Santana e o Voyage Techno. Esse foi o primeiro sketch que eu fiz, que nem eu vou mostrar e fazer aqui, um sketch enorme que eu fiz rapidamente, em 15 minutos, ele veio, já está pronto? Aí levou lá para dentro. Era aquele com a frente preta, assim, Isso, todo de acrílico preto e tal. Então foi o primeiro que eu encaixei, assim, deu tudo certo. Que legal. Tem muitas histórias interessantes, por exemplo, na Saveiro, era o lançamento da Saveiro, foi pedindo um show car para nós. Então eu fiz uma proposta de pintura na lateral, um degradê e tal, e na hora H o pintor não veio. E o carro tinha que ser entregue à tarde. Eu assumi a responsabilidade de pintar o carro. Aí meu amigo falou: mas você já pintou um carro? Eu falei: não. Não vai ser agora. Mas esse vai ser o primeiro. Eu falei: você é maluco? Eu falei: sou. Que a gente precisa apresentar o projeto. Precisa apresentar o projeto, não tem mais jeito. Ele me ajudou trocando as canecas e tal, era um degradê de vermelho para azul, imagina, 4 tintas. Tinha que aplicar frio e tal. Aí eu fazendo isso naquela loucura no protótipo, aquela fumaceira, fora não tinha cabine de pintura, aquela loucura. E entra o diretor de engenharia, o Philipp Schmidt, o cara mais importante da Volkswagen, nesse momento. Eu nem vi ele, porque eu estava no meio da fumaça lá, né? Mas ele ficou olhando e tal, e depois na segunda-feira, porque quando eu terminei foi embora. Na segunda-feira o meu chefe foi falar: o diretor quer falar com você. Aí eu fui lá falar com ele, falou: senhor Veiga, o senhor é pintor de automóveis? Eu falei: não era. Eu falei: não era, mas eu decidi ser, porque eu tinha que entregar o carro e tal. Ele falou para mim: muito bem. Eu pensei que ia levar uma bronca. Acabou levando um elogio. Pelo contrário, levei um elogio pela coragem, né? Que bom. E daí para frente minha vida decolou, porque ele me chamava para tudo. Falava: Veiga, eu preciso ir lá para Fênix, um cara lá. Você fala inglês? Eu falava yes. Era a única coisa que eu sabia falar, yes. Então você vai para os Estados Unidos fazer a clinic test. Aí começou, nunca mais parei. Aí começamos a fazer derivados do Gol, trabalhar junto com a Alemanha, trabalhar muito na Alemanha. Então, o Gol Bolinha já foi a segunda geração do Gol, já foi responsabilidade 100% minha. Né? Então desenhamos já meio escondido, né? Porque a Ford estava por perto. Foi na época da Auto Latina, né? A Auto Latina, no fim da Auto Latina. E passei por tudo até o último Gol agora, que ainda está vivo. Né? Antes de sair da Volkswagen, eu trabalhei nele também. Então, legal, passei toda a saga, 30 anos. Que bacana. A gente fez questão de trazer, inclusive, uma Paraty GTI aqui, que eu acho que é um dos carros mais especiais, uma joia, na minha opinião, na história da Volks, ao lado do Azul. Como é que vocês chegaram nessa cor? Você lembra, assim? Isso aqui era um caso muito específico, né? Era um show car na época, né? Vamos falar assim. Essa foi a cor do show car, que acabou indo para a rua. Exatamente, O foi a GTI cor só do teve uma cor, 88, 89 e 90, que é o azul Mônaco. Isso, porque ele era o ícone, né? Então ela acabou virando icônica. As escolhas de cores são sempre bastante complicadas, tá? Você faz uma paleta de 10 cores para no fim, eventualmente, uma ser escolhida. Porque sempre tem um que puxa para um lado, outra para o outro. Tem muito disso, né? Principalmente carros de produção. Você faz uma cor maravilhosa e pergunta lá, você faz clinic test para o pessoal. Você gosta dessa cor? Adoro essa cor, é linda, linda. Eu falo assim: você compraria um carro com essa cor? Não. Isso é típico, né? No fim vende prata, preto e hoje em dia branco. Branco, né?
Mas eu não me lembro especificamente dessa cor, de onde veio, qual era a origem dela, mas só sei que foi muito feliz, né? Foi. E uma novidade, hoje, né? Com certeza. Super Acredito que é o bonito, mais né? lembrado de todos. né? O Maravilhoso. GTI, ele ficou, né, que nem eu disse, muito atrelado a essa cor. As pessoas, quando puxam uma conversa comigo, falam aquele azulzinho, né? Ou seja, quem não é conhecedor, que menciona o azul Mônaco, que é o nome técnico da cor, acaba perguntando aquele azul, tal. Ou seja, foi uma cor que ele deu a característica do Gol GTI. Depois vieram as outras cores ao longo dos tempos. Você sabe, existe sempre, assim, quando um modelo é novo, sempre se escolhe uma cor para ser o lançamento, a cor de lançamento, que nem sempre é produzida, né? É uma cor mesmo para o show, porque ela, ainda no Brasil ou em outros países, a cor muito chamativa, ela não tem depois valor, é difícil de vender o carro, né? Esse sempre foi um grande problema. O cara compra prata porque ele sabe que o prata ele vende, né? Então o carro tinha essa coisa de ser um bem. Sim. Né? Agora, só antes da gente entrar no assunto, que é uma curiosidade que eu tenho. Quando você lançou o Bola, vermelho da cara, era aquela cor meio alaranjada e tal. Fenomenal. Mas não quero falar do exterior. Como é que foi para provar aquele interior chamado Color Concept, aquele interior com banco vermelho, cinto vermelho? Aquilo foi chocante, não foi? Assim, em termos de visual. Mas tudo na Volkswagen, você sempre vai buscar referências da matriz, né? Com certeza. Não que você só copia da matriz, muito pelo contrário, muitas vezes a matriz copiou do Brasil. Tem vários exemplos que dá para citar. Mas existe um concern, uma maneira que a matriz enxerga o produto dela. E essas cores, essa padronagem de tecido, tudo, é típico Volkswagen, né? A gente fala do xadrez, que é o xadrez de terno alemão, né? Na realidade parece o inglês, né? O xadrez inglês, mas na realidade o GTI, famoso isso aí. E era a referência da Alemanha. Que legal. E nós desenvolvemos aqui um pouquinho diferente. E agora eu estou aqui, até para quem já conhece o Veiga sabe que ele é o pai do Volkswagen Fox, criador, idealizador do projeto, mas isso a gente vai tratar num capítulo à parte, porque merece e é justo. Mas vamos falar de um carro que está pronto, né? Um carro que já existe. Como é que é pegar um carro desse? O que você acha que a gente deveria caminhar em termos de customização, de dar uma identidade, de trazer a questão do elétrico para o carro? Como é que é a tua visão? Eu quero ouvir e ver um pouquinho o que você imagina. Vamos desenhar também? Vixe, ao mesmo tempo? Estamos Vamos aqui tentar para isso, falar estamos na arquibancada e tem mais um monte de gente acompanhando. Primeiro eu vou falar sobre a técnica e a maneira de construir um carro, que a gente sempre usa para fazer os sketches, a gente usa algumas fórmulas, né? Então, hoje aqui eu estou com o pior material possível do mundo, o material mais básico e simples, mas isso não afeta em nada. A ideia é você tendo uma esferográfica na mão é suficiente para você construir um carro. Não precisa de muita coisa, precisa ter o know-how. Esse que é saber realmente como, saber como. Né? Então, eu quando faço algum desenho, eu sempre procuro uma perspectiva bem baixa, porque a maneira correta de olhar um carro, você tem que ter no mínimo 10 metros de distância, mínimo, para você poder entender a lógica das linhas, a lógica da luz e sombra, né? Que essa é a base de toda a superfície de um automóvel, né? Você criar zonas de luz, zonas de sombra, como uma pedra lapidada. Né? Então, a distância é muito importante. A maioria das pessoas, se vai mostrar um carro, ele chega lá, nossa, que legal, hein? Não enxerga o carro, enxerga pedaços do carro, né? Mas você, para ver um carro, você tem que ser de longe. E é por isso que eu desenho assim, quase que como se eu estivesse bem longe o carro de lateral, por exemplo, né? Então, vamos lá. A gente tem eu sempre começo pela roda dianteira, né, que é a linha zero do carro, tá? Isso aqui é a linha zero. O carro é dividido de 100 em 100 milímetros, né? E de comprimento, 100 em 100 de altura, 100 em 100 de profundidade, tá? E esse é o ponto zero. Se eu quiser saber que ponto é esse, 100, 200, 300, 400, 700, 100, 200 por 300, e de dentro para fora, 400. Perfeito. X, Y, Z. Esse é o ponto no espaço. Tá? Então é isso. Então começo pela roda dianteira. Como é um sketch rápido, eu vou deixar 3 rodas de distância e faço a roda traseira. Tá? Normalmente essa proporção sempre funciona. Vamos observar, para esse carro que vai ser um show car, o que a gente podia fazer? Deixar o carro um pouco mais baixo do que ele é normalmente.
Hoje o carro, se você olhar de longe assim, a última linha dele está quase no centro da roda. Aí a gente pode deixar ele um pouquinho mais baixo. Então você vai criar uma linha de base um pouco mais baixa, que é o assoalho do carro, tá no fim. Coisas que ele não pode mudar. Aqui tem a caixinha de roda, né? E depois você tem uma linha aqui que chama tornado linha. Ela começa pertinho aqui da caixa de roda e na traseira mais alta. Esse é o primeiro elemento de proporção, né? E depois tem a outra linha final, que é o capô, né? A linha dos vidros e lá atrás o traseiro do carro. O carro está dividido assim. Se você olhar o GTI, ele tem uma outra linha importante, que é essa aqui, né? A linha dos frisos laterais, que também divide. Por que todas essas linhas? Para dividir essa carroceria, né? Senão fica aquela coisa simples, chapada, Sem graça. monótona. Sim. Né? Então você tem que criar pontos de acidentes ali para criar, Esses volumes, chamar né? atenção, os volumes. Aí outra coisa interessante, quando você olha de lado a porta, motor dianteiro, a abertura dianteira da porta está bem perto da caixa de roda. Aqui, né? Esse é típico dos motores dianteiros. Você sempre vai ver que a porta começa aqui, né? E depois a outra linha seria a linha de abertura da porta, né? Que ela fica para lá do meio do carro, que é duas portas. A porta é bem maior. E o que é genial de olhar, vejam vocês também, eu já enxergo o Gol. Dá para entender, Já começa a nascer aquela Sim. coisa. As proporções já dizem É, tudo, né? né? Já estão mais ou menos as proporções aqui. A realidade é um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas a proporção está aí, né? Aí dessa linha sai a coluna A. E nesse tempo a coluna A não era muito veloz, vamos falar assim. O ângulo era um pouquinho mais em pé. Outra coisa importante, a proporção entre a janela, os vidros e a carroceria. Se você pegar um carro moderno, o vidro é 1/4 da carroceria. Ela é bem pequenininha em relação ao corpo, né? Mas naquela época não. As pessoas queriam aparecer dentro do carro. Então o vidro era grande. Tinha isso mesmo, das pessoas quererem... Se aparecer lá dentro, né? Interessante. O carro de hoje, isso. ele te leva a pensar que no futuro você não vai Ver ver ninguém. mais as pessoas dentro do carro. É cada vez menor. Sim. Né? Sim. Insegurança, medo, um pouquinho meio ambiente. Então parece que isso aí está fechando. Mas talvez volte, viu? Que a moda sempre recicla, né? Tá. Bom, coluna A saiu daqui. Essa seria a coluna B, que é bem grossa, porque tem aquele elemento, no GTI tem um elemento que é uma coluna especial. E a coluna C, que a gente chama, que você vê, ela termina, o vidro termina quase que junto com a roda, quando você olha, né? O fim da roda é o fim do vidro. Tá? A coluna C do Gol, ela é bastante inclinada, né? E aí o que vai acontecer? Tem que achar essa proporção da altura aqui, ó, tá? E aqui nós já começamos a ler o carro. Total. Tá vendo? Genial. Genial. Interessante que essa coluna C, ela é bem mais inclinada do que, por exemplo, o Golf da época, né? Ela é mais Exatamente. fastback, assim, tem uma Isso. caidinha O brasileiro, assim, o brasileiro teve, o pessoal do Brasil, eu lembro muito bem isso, eles fizeram questão de lutar para que essa coluna puxasse mais para o Scirocco. pro Scirocco. Né? O primeiro, Scirocco era o né? carro esporte na época. E o Brasil, ele queria que o Gol fosse esportivo, isso eu me lembro claramente. Ele queria pôr essa coisa do carro esportivo e não do carro sólido, que era o Golf, né? O Golf era solidez, coluna C enorme, carro que é sólido, uma pedra, né? Nós não, nós queríamos um carro mais leve, mais ágil, mais esportivo. Por isso essa coluna C foi bastante acelerada aqui, né? Demais. Então vamos lá, para fazer um carro elétrico e tendo que usar a mesma carroceria, né? Podemos trabalhar com esses outros elementos. O que eu sugeria? O que a gente chama de atitude. Quer dizer, deixar o carro um pouco mais baixo e a traseira um pouco mais alta do que a frente. Essa vontade de correr no carro, né? Porque se você deixar a traseira caída, é o carro cansadão, né? Aquele carrão cansadão, a traseira caída. Então, você tem que deixar ele assim. Isso é a atitude do carro. E eu acho muito importante para um carro elétrico ter alguns elementos que chamem, onde você identifique a eletrificação, né? Perfeito. Isso pode ser feito através das luzes do carro, com elementos que você criar dentro das lanternas e dos faróis e tal.
Nas rodas, você pode criar também elementos, né? Normalmente esses elementos hoje em dia, eles são do carro elétrico, eles estão puxando a maioria das fábricas para linhas bem planas, tá? Ao contrário, as superfícies curvas. O carro elétrico está indo para uma coisa bem plana, linhas mais retas, vamos falar assim. Elas não são retas, mas elas são curvas. Mas são curvas muito longas, então elas parecem uma reta, mas não é reta. Então eu trabalharia nesses elementos de iluminação, né? Alguma coisa que a gente poderia fazer, elementos de iluminação, uma releitura da cor original do azul. Eu acho super importante reler essa cor agora. Perfeito, não usar uma cor da linha. Não tão pesada, né? Porque para mim, quando eu vejo essa cor, que é maravilhosa, eu vejo a gasolina azul. Né? E agora, para o eletrificado, eu faria uma cor mais clara. Mais viva. Uma coisa mais viva, mais clara, mais leve. Tá? E é lógico, sempre com o contraste dessa parte inferior, que normalmente é um cinza. Tá? Agora, a gente tem que prestar atenção que o cinza, a gente fala cinza, mas na realidade o designer sabe que tem cinza quente e cinza frio. O cinza quente é o bege que a gente chama. Tá. Né? É o cinza com toques de vermelho. Né? E o cinza frio é o cinza com toques de azul. Por isso que é frio quente. Então, como essa parte de cima é azul, esse cinza de baixo tem que ser frio e não quente. Que é o que acontece com esse carro. Ele tem um cinza que é bem frio, essa cor aqui. E essa linha azul, né? Inclusive a ideia do Denny, que eu acho sensacional, usa uma cor de contraste ao invés de uma cor que aqui é harmonizada. Né? Sobretom. É um sobretom. Ele está na É mesma discreta linha. aquele azul ali, perante Mas ao cor do eu carro. achei ideal a ideia dele de usar um elemento aí de provocativo, né? Que seria esse laranja, né? Amarelo, fluorescente. Exatamente o lado contrário do azul, né? Na linha de cores ali. Perfeito. Na Então, paleta, azul né? aqui, Os na opostos, paleta, né? ele é o contrário. Então, esse frisinho aqui, né? Fazer ele aqui. Esse frisinho em algum outro lugar lá dentro. Um Alguma coisa no detalhezinho que emblema também do carro, chama né? isso, Traga a assinatura, vamos Entendeu? dizer. Eu achei bacana essa ideia. Isso aí é uma maneira de identificar ele, né? Exatamente, essa que era a ideia, né? Poder ter alguma coisa que olha e fala, além da cor, você tem algum identidade, detalhinho outro né? diferente, né? Fala, ó, esse carro tem algo diferente. E aí vai procurar saber o que é. Agora, carro elétrico é logo, não podemos ter escapamento. É um elemento a menos que a gente pode ter, né? É verdade. E normalmente esse elemento é um elemento bastante forte, né? Escapamento, mostra a potência do carro e tal. Então isso aqui nós vamos ter que compensar isso de alguma maneira com outras coisas, né? Bom, continuando aqui, agora o que eu vou fazer é mais são detalhes para melhorar um pouco o desenho, mas é bom para vocês entenderem como é que a gente pensa, né? O designer pensa. Mas é um tanto quanto rápido, né? De você ver assim, ele traça algumas linhas, né? E aí você tem o carro já bem identificado no papel. Total. E depois vai começar a enriquecer, né, Veiga? Exatamente. Você pode ficar aqui cada vez tentando fazer a coisa mais perfeita, mas o importante desse tipo de desenho, a gente chama de rough. Né? É o desenho, é o esboço. Certo. Né? Aliás, os esboços é que trazem os desenhos mais espontâneos. Né? Você está ali sem compromisso, não é para mostrar para o chefe. É um negócio é teu, você não tem medo. Se fizer erradinha, não faz mal. Isso, por isso que você desenha de pé assim? Para ficar mais aberto? Para ter a visão. Para fazer um tamanho grande, se você sentar aqui, está completamente deformada a tua visão. Entendeu? Tem razão. Então você precisa ter distância para poder enxergar tudo e não fazer deformado. Né? Essa é uma maneira de desenhar. Para desenhar sentado, eu confesso que já há muito tempo que eu não desenho nesse tipo de sentado. Eu sempre desenho de pé. Aliás, é bom também para um pouquinho a saúde, porque eu passei 40 anos da minha vida sentado desenhando. Isso vai pagar o preço depois. Hoje em dia...
Sofre Isso é um legal pouco. que ele cria os volumes, né? Só a coluna de dentro, de fora, vai, vamos dizer, Isso, do carro. essa coisa mais escura que eu estou fazendo aqui é para mostrar o outro lado, né? E que com isso você acaba dando essa impressão de perspectiva, né? Aham. Tem um outro ladinho. Agora, Você já Outra sente coisa- volume no carro, né? outra coisa que a gente faz que ajuda bastante é criar algum elemento meio humano ali dentro, né? Para humanizar um pouco o desenho. Assim. Sempre ajuda. Né? Você vê que uma mancha quase É. já Mas já deu o volume aqui. já deu volume. É um pouquinho de coisa que você põe aqui, ó, é a mão dele, né? Interessante Sim, isso, né? sim. Aqui a sombra. Você vai passando a expressão cada vez mais, né, pro papel e entendendo a... Já está aí, ó, o carro está por aí. Mesma coisa aqui, ó. A gente vai... Esse é um detalhe bem importante aqui para, vamos dizer assim, o desenho, né? Você fazer essa perspectiva e mostrar a roda do outro lado aqui, né? Essa parte de baixo também ela tem que ser bem escura para dar uma base para o desenho. Aqui a mesma coisa, vamos mostrar a roda do outro lado ali. E com isso você olha, você põe o carro no chão assim, né? Eu adoro. Você lembra que a gente fez no GLR? Essa caixa de ar Aham, preta, as caixas de lembro. rodas É, o pretas, GLR. né? Pra Faixa, criar essa para criar essa... postura, né? E aí a gente vai, por exemplo, essa parte aqui, mesmo que eu não tenha outras, eu não tenha cor, mas eu posso fazer tonalidades, né? Então, se eu dar uma sujada aqui bem aberta assim, é como se fosse um cinza, né? Depois o teu cérebro ele vai fazer depois nós vamos ver esse desenho numa posição mais de longe, funciona. Sim. Bom, seguindo ali o que eu faria mais, com certeza pôr uma roda um pouco maior do que a roda de série, né? Porque nem tem motivo para você usar uma roda que era de 1970, sei lá onde, né? Então, hoje em dia você tem pneus maravilhosos, rodas bem maiores, então eu acho que é bom trazer essa modernidade, essa dimensão para um carro que está sendo, vamos Preenche o carro, né, Veiga? O dizer, carro uma grande, novidade, né? né? Exato, é. É um show car, Sim. né? Então ele tem que ter isso aí. O aerofólio mantém, né? O aerofólio traseiro. É. Eu manteria, porém, eu faria ele mais durinho, assim, sabe? Porque a linguagem do Gol, principalmente dessa época aí, é uma linguagem bem durinha, linhas planas, né? O que está voltando hoje em dia. É moda, hein, pessoal? Hoje em dia, o Giugiaro declarou, a curva está morta. Né? Para quem não Ele conhece, Giorgetto Giugiaro, né? O Giugiaro Que Giugiaro foi fez o grande. Golf, né? Fez o Golf, fez o Passat. Passat, Fez Esse o mestre, Punto, é um grande mestre europeu que É. está vivo até hoje. Mas sem dúvida eu usaria os elementos, eu usaria o desenho da roda, né, original. Por exemplo, o pingo d'água, né? E aí usa o pingo d'água ou usa a Futura? A orbital, vamos dizer. A Orbital também é uma roda bonita. A e roda, também, a Orbital é uma roda muito bonita. A Orbital, ela Eu tô pensando que na época que saía, pelo menos o GT com o chinesinho, vai, que a gente chama, com o farol mais isso. fino, ele saía com a Orbital. A Orbital, ela é uma roda que ela é uma roda, assim, que... Ela tem cara de roda de carro protótipo, né? Vamos Porque ela dizer é assim, fechadinha, né? cara? Ela toda... E era, né? Ela nasceu era, ela no surgiu Futura, naquela Futura, aquela... Na Volkswagen Futura. Volkswagen Futura, tanto é que o nome da roda, para alguns é Futura, para alguns é Orbital. E tem tudo a ver com o que o Veiga falou, das superfícies mais planas e tudo mais, né? É. É muito boa essa roda. É um ícone, né? É. Volkswagen. O que vai valorizar muito esse carro vai ser, realmente, a primeira coisa é o tratamento que ele vai receber aqui dentro. Né? Obrigado. Que Veiga. esse é o grande diferencial. Por exemplo, a qualidade de pintura, a qualidade de todas as peças que são aplicadas no carro, depois que passa por essa casa aqui, né? Cara, Aí o negócio a gente trabalha para muda isso. Olha lá. E aí tá o golzinho. Agora, como não tem azul, mas tem uma esferográfica, uma hidrográfica azul, vamos tentar fazer aqui. Essa linha acabou caindo muito. Mas vamos tentar pôr um azul aqui, mesmo que a gente não tenha tinta mesmo. Já vai funcionar, vocês vão ver. Essa tinta que ele
mostrou para mim aqui, o Deni, aliás, está ali, se vocês quiserem ver depois. É. É muito bonita essa cor. Né? É que nem você falou, aquele azul, ele traz um lance mais moderno, né, Veiga, para a proposta, né? Mais leve. Mais leve uma cor e faz mais a releitura clara. do carro, né, que nem a gente estava conversando. Exatamente. Existem muitos puristas, assim, né, que Sim, aham. não aceitam muito grandes mudanças. Mas Exato, eu, como sou designer, para mim sempre tem que mudar. Sempre se você tem que acrescentar alguma coisa, né? Legal. Como é que você lida com esses comentários, assim? Eu lidava com esses comentários do tipo Críticas. esse tipo de crítica que às vezes você trabalha num projeto, ou às vezes criticam, sei lá, Sim, sim. a cor ou isso. Ou aquilo. São os, Como é que é? o que a O cara gente- é louco. o pessoal chama de haters, né? Uma As linguagem pessoas moderna. as que odeiam tudo que as outras pessoas fazem, né? É lamentável esse tipo de mentalidade, mas existe, né? Aham. Eu lido razoavelmente bem, né? Agora, uma coisa que você nunca vai ouvir falar é eu criticar o trabalho de design de alguém. Nunca. Porque eu sei o trabalho que dá. Porque muita gente pensa que o design está lá só bonitinho desenhando. Só Não é. desenhando, né? Não. A grande função do design é harmonizar todas as propostas de todas as áreas da companhia, né? A responsabilidade Primeiro é muito engenharia, alta, né? Primeiro engenharia, depois produção, depois qualidade. Então, todos esses caras vêm e falam, não, isso aqui não dá. Depois vem marketing. E cada um vem com uma ideia. Então, essa é a função do designer, né? De agregar isso. Você acha que aquele elemento que vocês estavam comentando, da linhazinha com uma cor contrastante na lateral, você acha que deveria passar para outra parte do carro também, como algum detalhe? Por exemplo, Sim. algum detalhe na roda, algum detalhe no interior, algum Exatamente. friso? Seria Na bacana, por exemplo, só para chutar uma coisa, vai? Mas você fazer um galão do banco, por exemplo, um galãozinho. Existe essa ideia. É? Um galão, Ou alguma uma coisa. linha, É. uma coisa que você faz ali, que puxa essa cor para dentro do carro. Que Os o cara abre emblemas. ali, ele vê a cor ali, né? Os emblemas, por exemplo, imagine esse Feltec e esse rainha embaixo aí ser, né, na cor fluorescente, onde for o emblema, talvez na coluna ou na tampa traseira, entendeu? Sim. Alguma outra coisinha sim. Porque é uma cor bem, né, Veiga? É uma cor bem chamativa. Então tem Uma- que saber, de talvez, bom gastar contraste, ela, né? É. O vermelho, ele tem mais ou menos a mesma função do laranja, né, Aham. talvez, né? Porque ela é a cor complementar do azul. Então, ela pega bem. É. É legal também. Talvez você possa pôr o GTE aqui também, vermelho, Na né? coluna, né? Coluninha, a mesma cor que tem aqui. Sim. Você elege ela para fazer os emblemas, né, atrás, aqui. Certo. Você acha que a grade tem que ser mais numa linha técnica ou não mexe na grade, não mexe na face do carro, farol? Me dá um pouco. Não, a eu tua- como designer estou sempre louco para mudar alguma coisa, né? E a grade do carro, hoje em dia, do carro elétrico, ela mudou bastante, porque ó, dependendo do carro não precisa da refrigeração, a mesma quantidade de ar que você tem hoje. Se bem que a grade hoje, ela não representa, não tem nada a ver com entrada de ar. A grade virou um elemento de design, Uma assinatura. Então, uma assinatura, porque se você olhar qualquer carro hoje em dia tem uma grade monstruosa, a entrada de ar é é por baixo. pequenininha. É, às vezes é por baixo. Por baixo, é. Porque se você deixar tudo aberto, é muito ruim para a aerodinâmica. Então, quanto mais você fechar a grade, melhor para a aerodinâmica. Só tem que entrar ali o ar que vai refrigerar o carro através do radiador ou compartimento do motor. Perfeito. Né? Mas, No nosso caso, sim, então, é que é lógico, elétrico. eu faria uma nova grade, um novo farol, um novo... É sempre o design que O é que, que tudo você acha, novo, assim? né? Só vamos pegar as ideias, vamos lá, depois vamos lá. a O gente que vê que a você acha? viabilidade. Hein, Thiago? Tá colocando Dá uma fogo. ideia, se puder, do que você imagina, assim, para... Realmente eu faria uma nova grade, talvez assim com elementos não vazados ou esses elementos tradicionais horizontais, mas eu faria com recortes, algum formato recortado a preto, mas lá dentro tem alguns recortes, em vez de ser uma grade com aleta, né? Mudar aquilo, quase com um prisma, né? Assim, você pode dividir ela, por exemplo, em triângulos ou losângulos, né? Assim, ó. Hoje o pessoal usa uns designs de colmeia, né? Isso, colmeia. Isso fica bem bacana. Nós estamos elevando esse carro à atualidade, né? Motor elétrico.
E me incomoda muito que, por exemplo, o farol nessa época, eles eram uma parábola. Né? A parábola é a coisa mais simples de fazer um farol, é a parábola. Né? Hoje em dia, poucos automóveis têm uma parábola, para falar a verdade. Né? Os automóveis hoje têm xenon, tem LEDs. Pelo menos aqueles projetores, Projetores, né? Tem um olhinho Isso, ali dentro. um olhinho, qualquer coisa assim. Tudo que Então, chama modernidade, assim. Então, né? eu tentaria achar alguma coisa para pôr nesse lugar aí que realmente mostrasse tecnologia e eletricidade. Sim. Falar assim. A parte de cofre do motor, no caso aqui do carro, né? A gente tem uma disposição diferente. Você acha que vale investir um tempo em tentar fechar mais algumas coisas? Você diz a lá região dentro. interna, né? Sempre vale, né? É sempre bom. Tentar deixar uma carinha, às vezes, mais moderna. até, Eu vou fazer um trabalho com os chicotes elétricos, né? Os chicotes de carroceria, a gente vai esconder eles, né? Tem como passar a parte de farol, milha, essas coisas. Tentar deixar o cofre mais clean nessa parte original do carro, digamos assim. E a parte da engenharia da Fiotec, a gente vai respeitar e permanecer no mesmo lugar. Mas dá para fazer algumas coisas para Tentar dar uma... né, para dar uma limpada, Sim. você entendeu? Dá pra fazer algumas coisas para deixar o carro um pouco mais, compartimento de cofre mais moderno. Até porque tem que deixar uma coisa legal, bonita, né? Quando E abrir ao mudar a cor também muda bastante a percepção do Nossa, cofre. muda Sim, total. Essa ideia da cor ser viva, né? Ser mais viva, mais elétrica, né? Mais Sim. acesa, assim, do carro. É um negócio que me simpatiza bastante. Sim. Assim. Então, eu gosto muito daqueles faróis que eles estão usando módulos quadrados ou vários módulos, assim. Eu acho bem bacana e é uma linguagem da família, vamos falar, a Volkswagen, né? Por exemplo, a Porsche usa isso aqui bastante. A Audi entrou, né? Eu lembro uma época que o A8 entrou com os primeiros faróis de LED, assim, que eles tinham os módulos. Outra coisa seria, por exemplo, embutir um pouco os faróis de milha, né? Ó, você vê que Estilo E carro de aquilo rally que mesmo. o Danny também falou de embutir os os batentes. batentes. os batentes um pouco menos salientes, vamos falar assim. Só para lembrar que é o design do carro, né? Ô, Dani, pergunta, e falando um pouco da frente, principalmente dessa carroceria, que a carroceria quadradona, a primeira, né? Eu acho ela mais harmoniosa, assim, porque ela tem o friso que faz todo o fechamento. Você acha que aqui a gente conseguiria dar uma mexida, assim, nesse arremate, assim, dos faróis? Você fala o gap ali de pisca e paralama É. e capô. Eu pensei nisso sim, entendeu? Para deixar mais justo, mais fechadinho, como um carro moderno. Assim como os para-choques também. A gente vai trabalhar a viabilidade disso daí, Thiago, com o pessoal de carroceria aí, né, da funilaria, ver o que dá para fazer. Mas passou pela cabeça sim, cara. Passou sim. Pergunta importante, me veio na cabeça agora. Com anteninha normal, com uma anteninha Essas short coisinhas fin, é legal, com essas coisinhas é legal. Ah, tem que ter uma anteninha. Tem que ter uma anteninha, né? Pode ser a tradicional ali, aquela Shark, né? Tem Que foi uma coisa também emblemática no GTI, né, Veiga? A antena no teto. Antena Sim, tudo sim, certo, né? né? Foi. Era uma coisa que até a moçada que tinha os carros na época ia lá e comprava antena e colocava Sim. antena no teto. Putz, era Tinha demais, umas, né, então velho? eu falo, quem acompanha a gente vai lembrar, tinha umas que era de colar. Do celular? Você lembra Do disso? celular. Não, que você colava no teto, ela não entrava Isso, pra dentro. era Era só o haste que você... Só tinha uma função estética ali. É né? estética. Mas a antena, ela é um ícone do carro. Cara, é interessante isso daqui, né? Uma coisa para se pensar. No exatamente, primeiro momento, assim, é um negócio O bem problema radical. seria arranjar ver o que existe Que no que daria mercado, pra fazer né? Se já existem módulos. Nos Estados Unidos, com certeza, se encontra esses módulos prontos. Né? Fazer um farol talvez seja uma das peças mais complicadas do automóvel. Ela é um item long lead, que a gente chama, né? Que demora, assim, 2 anos praticamente para desenvolver. Para desenvolver. Desenvolver a tecnologia. Porque tem a coisa da projeção da luz, direção da luz, proteção do outro, quantidade de luz que tem que O farol ter. é algo... Ele tem função. Chover, não pode embaçar por dentro. Agora imagine, né, que nem você falou, o farol tem função, ele é algo emblemático na frente de um carro, então o design tem que respeitar a função, tem que criar Sim, um é estilo, muito né? difícil. Imagina como, né? Lidar com tudo exatamente. isso, o espaço interno que você tem lá dentro, porque às vezes não tem o suficiente, tem que brigar com a carroceria para abrir um negócio. Isso, Certificações também de tudo. tudo muito... Mas de qualquer maneira o automóvel é isso, senhores, o automóvel é o produto mais sofisticado que um ser humano pode comprar.
né? A não ser que você seja um arquibilionário que vai comprar um foguete ou um jumbo. O que era muito comum, né? Mas mesmo assim, se você comparar um Cessna bimotor com um automóvel, o automóvel é muito mais complexo, acredite se quiser. É Por verdade. quê? O que o avião faz? Ele tem que subir só, mais nada, porque lá em cima ele não faz nada. Sustentado por- Não tem farol, não tem lombada, o piloto tem não sei quantos milhares de horas de voo, ele fica ali, controlado, planando. E quando ele vai descer, ele simplesmente desacelera, ele desce. Acabou. Né? O automóvel não. Quando você vai de manhã, depois que você tomou café, até o lugar que você trabalha, você freia ele 500 vezes. Né? Você pesa 120 quilos e fica o dia inteiro em cima daquele O banco dinamismo afundante dele, né? É dele. muito mais Quando você contínuo, freia, contínuo, né? o tempo todo, ele está freando, ele está acelerando. Curva, tal. Faz curva, pega um buraco, sobe uma lombada. Quer dizer, é estressante ao máximo. É muita coisa movimentando, né? E a vida para lá dentro. É, exatamente. E se Esse é for o grande pensar, problema. e faz total sentido, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na cabine de avião já tinha pensado, e eu até comentava, a cabine de avião me chama a atenção porque ela é muito função. Os botões são quadrados, eles normalmente estão posicionados na mesma região, os instrumentos na frente, e o carro não. Meio que cada geração aquilo está Vai disposto cada de vez um mudando. jeito, uma hora o rádio Agora, está então, em cima, com outra está o carro embaixo, a saída autônomo. de ar. O carro autônomo tem então é interessante isso, né? E a performance do carro é uma coisa que mudou muito. Muito. Ao longo do tempo ia ter que casar com forma, função. Não, o projeto é fantástico. Viu? É Direcional. realmente muito legal. É uma oportunidade, né, de a gente rever os nossos queridos Que legal, é. Com filhos, certeza. Que bom. Exatamente. É, mas ver ele de uma Exatamente. maneira nova. Né? Dá uma nova vida. Uma nova vida Num pra novo ele. momento, com uma nova característica. Eu acho que pra gente foi super legal ter o Vega aqui justamente para trazer essa visão, para trazer essa percepção e principalmente um direcional pra gente. Né? Muitas ideias o Denis já tinha, mas eu acho que com um reforço técnico dá essa certeza Com maior certeza. do tipo, vamos por esse caminho. Sim. E, eu acho que para agora- mim é o seguinte, eu tenho o maior prazer de estar aqui, né, com vocês. Puta, eu adoro ficar com gente que gosta de automóvel e fala de automóvel, porque é minha linguagem. Né? É a nossa também, com se certeza. precisar de mim, né, é só ligar, que eu estou aqui a 1h30 de distância. que prazer, né, Thiago? E Ter se deixar, ele vai ficar desenhando aqui até Ah, sim, anoitecer. isso aqui é viciante, né? A vida Você acha que ele inteira. não vai passar ainda um tempo aí? Dando uma... Eu descobri hoje de manhã cedo que eu tenho um grande amigo que mudou para essa cidade, se você quiser saber. pronto. Aqui na Tuba? É. É mesmo? E agora acho que eu vou ter que vir visitar mais ele, viu? A porta aqui tá Agora sempre você tem aberta. outros então. amigos e tem, É, Já agora... viu, né? e tem teus filhos aqui. Eu fiquei conhecendo esse ninho aqui. E você tem mais um amigo agora que é a Baiden Studio, né? Sem dúvida. Verdinho. Então, pessoal, isso que eu estou fazendo aqui, pondo branco, né? Acaba mudando completamente a cara do desenho, né? Isso que eu tô falando agora são efeitos que quando você olha um carro, a gente sempre vai identificar no carro os highlights, são as linhas de luz, né, que atravessam o carro. Outra coisa são os spots, né? Os spots são esses pontinhos assim, ó. Tá? Onde condensa a luz, né? Onde condensa a luz. Você pode ver, olha lá, ó. Tem um brilhozinho, né? Uma ponta de... É o spot dali refletido no carro. Aham. Né? Então, esse é um macete que nós temos, né? A gente, é observação, Sim, no fim, sim. né? Tudo é observação. E uma O Veiga- coisa que é interessante, Deni, é que a gente olhando ele desenhando e como ele traça as linhas, você bate o olho no carro, você olha de outra forma. É, exatamente. Pra gente que não tá muito É, acostumado, agora eu olho o Gol, eu vejo, caramba, Você- caída de teto é assim, como ela vem aqui, até né? ali. Como uma coisa tem a ver com a outra. No desenvolver do tempo que você trabalha com o automóvel, né, o que acaba acontecendo, você aperfeiçoa muito o seu senso estético. Né? E isso, a gente pode... Eu me defronto com esses problemas o tempo todo. Eu gosto de me jogar nisso. Sim. Às vezes eu pego minha máquina fotográfica e vou lá para dentro de uma salinha sem nada, falo, aqui eu tenho que tirar uma foto sensacional. Aqui dentro, não tem nada, é um banheiro sujo, entendeu? Se você procurar e souber fazer, você tira uma foto sensacional, entendeu? Então é o senso estético, é o balanço das coisas. Né? Perfeito. Eu Fenomenal. fiz muitos exercícios, por exemplo, de pegar 3, 4 objetos e posicionar ele assim,
tira uma foto, tuft, né? Você sente alguma coisa, depois você põe eles tudo certinho, assim. É isso aí. Isso é estética, né? E chega num ponto que você, qualquer coisa que tiver fora disso aqui, começa a te incomodar. Isso você aprende no automóvel. O automóvel, cada coisa está no seu lugar. E as pessoas que trabalharam para chegar nessa conclusão levaram meses. Sim. Meses. Às vezes, uma linha ou a tensão de uma curva, né, que o designer, depois que ele fez, trabalhou um mês em cima do carro, põe o carro lá fora, ele olha assim, ele vê. Ele enxerga defeito ali. Aqui precisa ser um pouco mais curvo. Isso com o tempo você vai desenvolvendo, né? É lógico que não é de cara, assim, né? Sim, leva um tempo, né? Mas se você escuta alguém falar, você começa a observar, que nem você falou. Amplia, né, a maneira de Eu ver as aprendi coisas. isso com os meus colegas que tinham mais experiência, né? Que eu, na época, quando ele me falava uma coisa dessa, cara, parece que tinha descobrido um mundo. De fato. Como é que eu não vi isso antes, né? Porque Mas às quando vezes alguém, você você precisava precisa alguém direcionar, falar né? para você. Aí você olha e fala, "Putz, não é que é verdade?" O Veiga, agora a gente fez a lateral, a frente. E o que você acha de fazer algum esboço da traseira aí pra gente? Hein, Thiago? Sim. É legal, né? A traseira também desse carro é muito forte, né? Essas lanternas do GTI, vamos fazer aqui uma vista 3/4 traseiro que a gente chama, né? Então temos lá a tornadolinha, a linha principal, é sempre aquela coisa, né? Então aqui ele tem a traseira do carro, é um negócio assim, ó. Vou deixar mais baixinho aqui. Coluna bem. É isso aqui o carro, mais ou menos. E sai, né? Depois também quando você faz a transparência também, você começa a ler, né? Você vê o banco aqui dentro, assim, né? O outro aqui. Então, o Gol ele tem essa característica. A placa não é no para-choque, né? O Gol GTI principalmente. A placa está aqui, ó, no meio das lanternas. Ele tem Uma aquele aplique de característica. placa ali, né? Tem um aplique preto aqui, né? Mas essa, vamos dizer, layout dele, né? É bem bacana. Essas lanternas enormes aqui atrás. Agora, o que eu faria, se eu tivesse condições? Eu pintaria essa lanterna inteira de preto, né? Junto com a proteção da placa aqui, né? Mas você fala de pintar a lanterna ou criar uma moldura? É pintar por dentro, né? Que a gente fala. Sei. Pinta por dentro para ficar pretinho por fora, brilhante. Um fumê. E deixa só uma faixinha no meio, assim, ó. Com a faixa de LED, assim, tá vendo? Que você não perde o valor dos elementos, né? Você tem essa Continua tendo as áreas, né? continuidade, preservando a característica dele, mas você cria lá um elemento mais moderno, né? Nessa ótica aí, Veiga, como seria o aerofólio ali que você sugeriu? Isso também é outra coisa. Eu me lembro que na época a gente queria deixar o Gol mais redondinho, né? Porque o design é cíclico, né? Na moda é assim também. Lembra da Chanel? Sim. Chanel depois a Chanel foi esquecida. Aí depois de Volta tudo. volta tal. Chanel de novo, com as Sim. roupas, o tipo de roupa, então é a mesma coisa automóvel. Primeiro é mais durinho, depois é mais redondo, depois é mais durinho de novo. Depois o mais durinho não já era, é o mais redondo. Então na realidade é assim, como a moda, tá? Então é isso que eu faria aqui na traseira do Golzinho. Legal. Faria ali alguma coisa desse tipo, assim, né? Criar essa máscara preta aqui e só uma linha de LED, assim. E aerofólio mais estilo Gol GT. Aerofólio aquele mais quadradinho, durinho. assim. Lembra do aerofólio do GTS, como que ele era? Sim, O GTI, era menorzinho, né? ele era mais quadrado. Mais O GTI quadrado. tem o aerofólio mais arredondado e o GTS era mais quadradinho. Para ficar mais dentro da linguagem, eu faria uma coisa assim mais quadradinha. Quem sabe mais quadradinho, só que da cor do carro.
Nunca saiu assim. A cor do carro sim, fica No mais GT moderninho. saía, né? Cor do carro. Quadradinho. Não, saía redondo. Não. Era arredondado. E o emblema no quadradinho meio eu da acho que só tampa, preto. Veiga, É o que você acha? Também, Foi? sem dúvida. Eu faria também um emblema aqui, porque isso aqui é um Ah, é? símbolo da Volkswagen, Aham. né, hoje em dia. E que você e o GTE, né? Eu faria talvez da direita aqui, que é um meio que típico, né? Aham. E o Flowtech do lado esquerdo, Também. substituindo o emblema que passa da lateral, que hoje o emblema na lateral da Volkswagen aqui passa para o meio. Lado direito e o FT, Flowtech, Já vamos poder usar o logo novo, o Electric Entendeu? Power, Então. Filtech Electric Power. que do lado esquerdo tem o emblema da Volkswagen. Você passa ele por meio, sobe um espaço vago ali. Perfeito. E não esquecer de tapar o cano. Ah, sim. ali, né? Não, isso daí a gente vai fazer trabalho no para-choque e vai... Cadê o escapamento? Não tem. Carro elétrico. O que tem alguém, o que eles estão fazendo no carro elétrico eles Os fatores, não. são alto-falantes para simular o barulho do motor, né? Do carro elétrico. Tanto para fora como para dentro, né? Exatamente, principalmente para dentro, né? Para você ter de voltar a emoção, de Experience, trocar de marcha, dessa coisa toda, porque o carro elétrico ele não tem essa coisa, né? É uma maneira diferente de... Experienciar. não faria muita coisa a mais do que isso. E talvez essa... Ele fica com uma carinha de mal assim, hein? Fica, né? meio pretinho, assim, né? Bem mais legal. escurinho. Assim. Legal. Legal de ver, eu gosto. Nossa, eu Eu curto assim a como ele ideia. desenharia por Gostei muito. algumas horas, eu ficaria olhando por algumas horas uma boa também. É um relax, viu? Imagino. Para quem observa, né? Eu já Imagino. percebi. Cara, a gente viaja junto, sabe, com a ideia, né? E né, ver as Thiago? linhas se encontrando, né? Cara. Nós vamos se É encontrando, algo- vão dando forma, vão dando proporção. Eu tenho muitas É algo experiências. mágico assim de ver, né? Vai aparecendo, acontecendo, né? Como eu viajei muito na minha vida, então mesmo para ajudar a passar as horas, né, eu desenhava. Então, nos aviões, nas salas de espera, tal. Então sempre foi um show, porque formava roda para ficar vendo eu desenhar, né? Imagino. E quanto mais, aí quando veio o telefone celular, aí eu entrava assim nos lounges, assim, não tinha ninguém que não estivesse fazendo telefone. assim. Aí eu chegava lá, pegava meu bloco de papel mesmo, assim, com caneta e ficava desenhando. O que esse cara tá fazendo? Né? Mas você acha que dá pra Desenhando. aprender assim? Aí chegava assim, olhava e falava, nossa, que isso? Puxa, que legal, hein? A curiosidade Você despertava. desenha hein? automóvel, aí começa. Mas você acha que aprende? O quê? Do tipo assim, o Dani que gosta, nunca fez, vamos dizer, ou eu. Se pegar para fazer, você acha que consegue, aprende? Eu tenho uma absoluta certeza que isso não é dom. Isso é treino. Tá. É treino, é que nem jogar tênis. Né? Você tem que ficar batendo lá no paredão até o tempo. O que acontece? A maioria das pessoas faz o primeiro desenho e fala, mas eu não sei desenhar. leva o jeito, Pronto, acabou. Nunca pode mais desistir. pega no lápis. Entendi. Você, assim não vai aprender Muitas mesmo. coisas na nossa vida é assim, né, Veiga? Você Sim. persistir, É. ir atrás de Isso. um desejo, uma vontade, né? Quer aprender a tocar um instrumento, Isso. quer aprender a desenhar, quer aprender a jogar tênis. Você se dedicar. Não pode desistir, né? Exato. Você vê, é o caso da tua oficina, né? É. Essa coisa é meio que está muito com paixão. Exatamente, A maneira que você trata os automóveis aqui dentro, você me explicou, é isso. É isso daí. É o dia a dia. É só isso que vai te levar à excelência. Exatamente. É isso aí. Dedicar, né? Porque ir pra o cima. desenho tem uma coisa que é muito, vamos dizer, difícil. Não dá para mentir. Né? É a única área da companhia que você não consegue mentir. É isso, né? Tá Você tem aqui. que mostrar pro cara. Né? E se tiver feio, ele vai falar, pô, mas tá feio. Não dá para você falar, não, é que esse número aqui entrou no... Não, é tua cara ali. Mas eu acho que a gente tem um excelente direcional. Tem um direcional. Dani, agora tá contigo. Semana que vem tá pronto o carro? Não. Mas, Veiga, obrigado mais uma vez. Olha, foi um pelo teu prazer tempo. vir Pessoal, aqui. vamos encerrando. Você vai voltar em algum momento, com certeza, Com certeza. para ver Voto sim. o teu filho aí. Dani, bom trabalho para vocês. Obrigado. Vocês de casa vão acompanhar, porque a gente vai ter uma programação intensa
aqui no canal. Eu com certeza vou voltar aqui na Baidene Studio para acompanhar um pouco do trabalho. E Obrigado, eu vou Alexandre. deixar uma promessa para o Dani que eu vou fazer. Esse carro, eu vou fazer ele agora em casa, com calma. Olha lá, aí ó, a coisa vai Aí eu evoluir mando ainda. para você Show de e bola. fica de guia. Pronto. E Show aí de vai ficar bola. exposto aqui na Baidene. Pronto. Isso. E Tá bom? esse desenho aqui vai virar um quadro. Mas Pra lógico. mim, e eu vou colocar aqui como certeza. lembrança desse dia muito Muita legal. honra. Da sua né? presença, cara. Com certeza. Que bom, muito Obrigado legal mesmo. mais uma vez. Obrigado, Dani, Alexandre, todo mundo Valeu, que acompanhou pessoal. e ficou até agora nesse vídeo. E a Valeu. gente se vê numa próxima. Tchau.